E o tema de hoje tem a ver com isso. Passa tempo, passam horas, passam semanas e a gente continua louvando ao Senhor. Porque nós somos da fé. E a fé é um dom. E esse dom foi dado gratuitamente. A palavra diz que depois da cruz, o Espírito de Deus foi derramado sobre nós sem medida. Isso já aconteceu. Jesus falou lá em Lucas, está escrito: fica aí em Jerusalém até que sejais revestido de poder do alto. É claro que Marcos mandou embora batizar, Mateus falou outra coisa e João não falou nada sobre isso. Mas Lucas, que é aquele livro que a gente considera um pouco mais organizado, porque no princípio Lucas fala que pesquisou detidamente, pôs em ordem. Então a gente olha Lucas com um pouquinho mais de atenção. E ali ele diz: fiquem aí até que vocês um dia serão revestidos de poder do alto. E esse poder que viria revestir a todos nós do alto seria a palavra da justiça, a palavra da graça. Aí esse é o Espírito que está em você, que está em mim. Diga para quem está do teu lado: você tem todo o Espírito. Que ele esteja ativado ou não esteja ativado, esses são outros 500. Mas que você tem. Então, partindo desse princípio, dessa convicção, dessa segurança, o tema hoje se chama: a vida não é um passeio no parque. Poxa, jogou um balde de água fria no meu ânimo. Não. O que eu quero dizer é que hoje você vai receber uma palavra que vai te dar ânimo, vai te chamar atenção, vai te fazer perceber detalhes que talvez estejam passando desapercebidos pela tua frente, pela tua vida, pelo teu momento. E por essa causa, quem sabe você está deixando de reinar em vida, porque você tem direito a um reinado. Não estou dizendo que não vamos passar dificuldades, situações, aquelas coisas. Mas isso é igual o jogo do Flamengo, tem que ser assim, é interessante. Mas no final somos o quê? Mais que vencedores. E agora eu não estou falando de Flamengo, eu estou falando de Romanos capítulo 8, verso 37. Porque agora já saímos dessa coisa de carne, de mundo humano, agora estamos falando do Espírito. Mas eu fiz uma comparação para que você possa ver que a tua vida, às vezes você vai caminhando em determinados momentos, determinadas situações, que parece que tudo vai dar errado, que tudo não está afundando, que tudo está ficando para trás, está se atrapalhando, o tempo está passando, você não está conseguindo. Ou você olha para o vizinho, ele sim está e você não, e você olha para o outro, ele foi e você ficou, e tudo mais. Então essa palavra está preparada para te dar um ânimo, para dizer para você que enquanto o juiz não apitar, o jogo não acabou. Não desanime. Não desanime, abençoado. Porque se eu te falasse diferente, eu seria aqui um passatempo. Uma falácia, como eu costumo dizer. Se eu te falasse diferente, que tudo agora vai ser um mar de rosas porque você está iluminado. A vida continua sendo a vida. Tudo que a gente for fazer, tudo que é necessário fazer a todo momento, é preciso esforço, sim, nosso. É preciso esforço para levantar de manhã, para trabalhar. É preciso esforço para ir deitar, para dormir. Porque se você é uma pessoa assim como eu, que não pode perder um pedacinho do pastel, você não quer nem dormir, porque a vida é tão boa que dormir, ir no banheiro e se alimentar é perda de tempo. Parece, não? E aí tem pessoa que tem dificuldade de dormir cedo, por quê? Porque quer ficar, não, eu quero ver isso aqui, eu quero ler isso e tal, e uma coisa e outra, Mas então tudo requer um esforço, tudo requer renúncia, tudo requer abnegação, tudo. As abençoadas para virem da ilha para cá, é um esforço. O Pereira, como já disse, para vir de lá, de onde ele vem para cá, é tremendo esforço. Tem que querer, E até para você fazer uma atividade que você goste, tem que ter esforço. Se você gosta de uma atividade física, de um esporte,
de um passeio, de alguma coisa assim, tem que ter um esforço. Se você gosta de sair com a tua família, tudo tem um esforço, um entre aspas, sacrifício. Aí, até para vir para cá, louvar o Senhor, tem que ter um esforço. Por isso é que tem aquele louvor que diz: sacrifícios de louvor, fruto de meus lábios, que confessam tua verdade. Porque é um sacrifício. A vida às vezes nos aperta tanto que a nossa carne não deixa o Espírito abrir a boca para cantar louvores ao Senhor. E você sabe que Deus habita no meio dos louvores, e quanto mais você louva ao Senhor, mais leve você vai ficando, e aquela situação já não é tão gigante, porque você está se alimentando aí no teu espírito através desse louvor. Mas até isso tem que ter sacrifício, porque tudo na vida requer um espírito com E minúsculo. Vamos a Efésios capítulo 3, verso 20, Cleia. Deus é poderoso, sim ou não? Para fazer quantas coisas? Todas as coisas. Muito mais, muito mais, muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos. Quem sabe você esteja pensando em um e Deus quer te dar 3. Quem sabe você esteja buscando, pedindo algo em um determinado nível e Deus quer te elevar a 10ª ou 100ª potência, muito além, muito mais abundante do que pedimos ou pensamos. Detalhe depois da vírgula. Preste atenção no detalhe depois da vírgula. Segundo o poder dele que atua em... Então a Bíblia está dizendo, o Evangelho está dizendo que há em nós um poder que vem de Deus e que atua em nós. Mas sinceramente, às vezes parece que sim, às vezes parece que não, né? Às vezes parece que não. Então, esse poder que atua em nós não é uma coisa mística, que arrepia os pelos, que faz você dar voltinha. E não é nada místico, não é nada que você precise colocar um patuá, acender uma vela, ou arriar um despacho na encruzilhada, não. Esse poder você já tem. Diga para quem está do teu lado aí, você já tem. Você já tem. Mas eu queria falar aqui três pontos nesse início. Primeiro, você tem que ter consciência de quem você habita esse poder. Porque quando vier o dardo inflamado do maligno, Efésios, Paulo fala sobre isso, maligno, o dardo inflamado são os medos. Sabe aquela história dos medos? A gente tem que falar sempre, né? Porque a gente sente medo sempre. Então, quando vier aqueles dardos inflamados, você tem que ter essa espada como um escudo. Opa, em mim há um poder. E foi Deus que deu. Eu vou rebater isso aí. Eu não sei bem como. Mas eu creio no que está escrito. E eu não vou receber esse dardo, esse medo, essa situação e essa acusação. Porque a nossa carne tem mania de nos acusar. Ela faz a gente errar, faz a gente fazer bobagem, faz a gente cometer besteiras. E depois ela usa essas mesmas falhas para nos acusar por aquelas coisas erradas que nós mesmos fizemos. A carne é assim, a carne é covarde, carne é diabo. Então, você não liga para ela. Você tem que se cobrir com o Evangelho. Por isso é que Paulo diz que o Evangelho é loucura. Porque você usa esse instrumento para se cobrir, se proteger de algo que não teria desculpa, na verdade. Porque, na verdade, quem cometeu o erro? Você. Ué, você não cometeu? Cometi. Mas não fui eu, foi a carne que habita em mim. Isso é uma loucura tremenda, porque parece que você está se desculpando fácil assim. Mas é assim mesmo. Se você está nesse Evangelho, tem esse poder que habita em você. Segundo, você tem que exercitar tenacidade. O que é tenacidade? Tinha uma cola antigamente que tinha um anúncio na televisão que falava assim: colhe com tenaz e descolhe se for capaz. Lembra disso? Pô, isso é antigão, ninguém lembra, só eu. Você tem que tenacidade, firmeza. Vamos colocar assim. Gálatas 6:9. Aí está a tua firmeza. Não nos cansemos de fazer o que é correto, da maneira correta, da maneira certa,
Agora olhe para cá, da maneira certa, segundo o Evangelho, tá? Da maneira correta. Não nos cansemos. Diga comigo, eu declaro que não me canso, não me cansarei, não vou me cansar de continuar fazendo o correto. Por quê? Porque no tempo de Deus colheremos. Se tem uma condicional aí, não é? Se não desanimarmos, quer dizer que eu posso desanimar. Quer dizer que eu tenho condição de desanimar? Tenho. Quer dizer que eu tenho possibilidade de desanimar? Tenho. Eu tenho muito. Então esse terceiro passo, falei o primeiro, ter consciência que esse poder está em você. Segundo, tenacidade. E o terceiro é ir além daquilo que a tua carne te apresenta. Porque tua carne apresenta a você muita dificuldade, muitos chamados problemas, muitas situações, muito legalismo. Somos muito legalistas ainda. Quando a gente fala legalismo, as pessoas pensam no sistema religioso somente. Mas você tem que lembrar que você veio de lá. E na nossa vida há muitos pontos de legalismo fora da congregação ainda. Existem aqueles que estão em graça, mas na verdade são legalistas em graça. Então nós temos que vazar isso, atravessar isso e ir além daquilo que a nossa carne nos apresentar. Os moldes humanos, né? Que o humano. Por exemplo, eu coloquei aqui uma coisa que eu lembrei quando estava fazendo esse rascunho. Existem pessoas que desafiam os limites. Não sei se você já viu esses canais na televisão que tem vários esportes assim radicais, várias pessoas fazendo várias coisas. E tem aqueles que gostam de subir montanhas. Quantos já viram isso, né? É bem legal. Muitas graças, meu amor. Trilha, rapel, montanha, picos gelados e tal. Então, tem um lugar, nesses lugares, normalmente, esses picos, Monte Everest, essas montanhas aí, para lá, para aquele lado lá, do Himalaia e tal. Quando eles vão subir a montanha, na metade do caminho tem um acampamento mais arrumado, onde eles vão controlar a alimentação, as necessidades fisiológicas, pressão arterial e tal e tal. Isso é de propósito, é feito já pensando nesses que eu vou dizer agora. Então reúne todo mundo e diz, olha, vocês querem continuar? Porque se vocês querem continuar, tem que acordar amanhã às 4 da manhã para poder subir, chegar lá antes do horário da tempestade ou de escurecer e coisa e tal. E está provado que mais da metade das pessoas desistem pelas dificuldades naturais que você deve imaginar. A pessoa fica com seu corpo totalmente alterado. Eu não sei se você já foi a um lugar de muita altitude. Por exemplo, eu, quando fui agora há pouco tempo à Bolívia, a La Paz ou El Alto, lá onde está tendo aqueles protestos lá, El Alto, La Paz está aqui, já é 4.000 de altitude. El Alto é mais alto ainda. A pressão arterial, mesmo se você não tiver situação como eu, que não tem problema nenhum, dificuldade nenhuma, não tomo, graças a meu pai, um comprimido para isso, mas quando chega lá, você quase não consegue dormir. Tchum, 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 tchum. Imagina 8.000 de altura. Então a metade, pelo menos, das pessoas desistem. E ficam nesse acampamento, na metade do caminho. E os outros sobem. E quando aqueles sobem, fazem uma festa lá, que por questões de silêncio e lugar isolado, dá para ouvir aqui na metade do caminho. E aí nasce, nesses que ficaram na metade do caminho, aquela... Puxa vida, faltou quase que eu cheguei lá. Faltou um passo para eu conseguir tirar a minha foto no pico do Monte Everest. Era melhor ter ficado lá no zero, onde ficaram os familiares, do que
viver esse quase, porque o quase, né, quase casou. Quase que eu me casei, puxa. Quase fui aprovado, quase me formei, quase consegui. O quase, essa mensagem vai para todos aqueles, Deus sabe quem de nós estamos dentro desse quase. Essa mensagem vai para esses do quase. Porque a situação é que quando você desiste ou não completa, ou para na metade do caminho, o verso se manifesta. Porque isso é verdade em todas as áreas da tua vida. Aqui não está falando de igreja, aqui está falando de vida. Esse verso se manifesta. Se eu chegar no quase, eu quase consegui pintar as paredes. Quase consegui arrumar minha casa para esse fim de ano. Eu quase. Então, quando você desiste por algum motivo, não consegue, fica um registro ruim no teu íntimo. E publicamente, principalmente com os familiares, fica, porque família é todo igual. Fica aquele negócio de você é aquele que não conseguiu se formar, que não conseguiu trabalhar, que não conseguiu realizar, que não conseguiu fazer, que não conseguiu ir além, porque você não deu aquele passo a mais que faltava naquele caminho. Talvez você não tivesse ouvido um pregador como eu para ministrar na tua vida, como estou ministrando hoje, da parte de Deus, como diz nosso irmão Mavi, uma palavra de poder na tua vida. Porque se você tivesse ouvido, você teria dado um passo a mais. E teria, sucesso. Você recebe isso? Pode dar um aplauso ao Senhor? Esse é o quase. Quase. Caramba, como é que é isso? Eu trouxe uma pedra. Isso aqui é uma pedra. Eu estava olhando para essa pedra em casa. Ela fica lá no meu escritório, em cima da minha mesa. E eu estava lendo um livro e, olhando essa pedra, eu falei, rapaz, como é que essa pedra veio parar aqui no meu escritório, na minha casa? Aí Deus me lembrou da história. Essa pedra, ela veio, eu trouxe do Chile, botei no bolso, porque eu precisava cortar um aparato lá, para poder armar minha barraca. E ela encaixa aqui certinho, aqui é igualzinho uma faca. Aí, cortei, porque o meu canivete eu tinha esquecido no hotel. Essa pedra nasceu de um momento na minha vida bem especial, de um mês de novembro, há alguns anos atrás, uma oportunidade que surgiu de eu fazer uma viagem, uma motoexpedição para o lugar chamado Fim do Mundo, que fica na Patagônia, né? A Patagônia, no caso, a Argentina. Então isso veio como um desafio. Imagina uma coisa dessa. Uma pessoa com 56 anos, já não sou adolescente, né? Já tem que ir mais vezes ao banheiro do que o meu filho, que tem 14. Os nossos jatinhos já são diferentes, um pouco. Os mais velhos estão entendendo o que eu estou falando. Com essa, né? Aí, tranquilo. Com uma viagem durante 32 dias na rua, sentado em cima de uma moto, pilotando 12, 11, 10 horas por dia para poder chegar onde tem que chegar. A primeira tirada foi Rio-Curitiba. Fomos dormir em Curitiba no primeiro dia. Daqui lá são 1.000 quilômetros e só parávamos a cada 300 para abastecer e ir lá no banheiro fazer o que tinha que fazer e comida só de noite. Aí minha esposa sempre prepara para mim uns saquinhos com sementes, né? Eu gosto muito desse aí, de castanha, essas coisas todas. E isso sacia mesmo, né? E água sempre carregava na mochila. E fomos. Primeiro desafio, receber a permissão da minha esposa Margarita. E lá em casa é assim. Se não tivesse acordo, eu não iria. E isso é difícil. Pô, você vai ficar 30 dias, ficamos 32 dias na rua, 32. Saímos daqui um 19 de novembro
e voltamos 22, 23 de dezembro só, e direto. Claro, uma aventura tremenda, mas e o medo, a dificuldade? Segundo desafio, dinheiro. Como é que vai pagar uma coisa dessa? Aí tivemos que levar barraca, acampar. Imagina, uma pessoa com 4 hérnias de disco na lombar, tem que chegar no final disso tudo, armar a barraca, dormir de manhã cedo, acordar, nada de banheiro, nada de lavar rosto, nada de nada, desarmar a barraca, 6 horas da manhã, tchum. No princípio éramos 4 quando estávamos organizando, no dia da saída éramos 2, porque 2 já, por outros imprevistos ou previstos, não puderam seguir também. Então, baixo orçamento, a comida, a dormida, dormir assim, dormir no chão, dormir tal. Saudade da família, eu confesso que muitas vezes chorei na solidão do meu capacete ali, pilotando e vendo tanta coisa e pensando neles, porque ficávamos vários dias sem internet, por incrível que pareça. Conhecemos lugares onde as pessoas não sabem o que é Wi-Fi, não tem Wi-Fi, não tem internet, não tem isso. Bomba de gasolina fica lá no meio da rua, no meio da poeira, no meio da estrada, não tem cobertura, não tem lugares assim. E duas coisas que me impactaram muito: o deserto de centenas de quilômetros sem nada, só aquela coisa árida, e o vento patagônico, que é um vento que sopra todo dia, de 8h30 até as 8 da noite, e chega a 80, 90 quilômetros por hora. Tanto que as árvores da Patagônia, elas crescem assim, deitadas para o leste, porque o vento vem da cordilheira, quando desce naquela planície, vem rasgando, e as motos na reta tinha que ficar assim como se estivesse fazendo curva. Quando chegava de noite, isso aqui não dava mais. Mas por quê? Tudo por um propósito que eu pensava que era o propósito que Deus estava me dando a oportunidade naquele momento. Naquele momento eu não entendia. Eu perguntava: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Principalmente quando eu estava assim, aí vinha rajadas e te empurrava para lá, e de lá para cá vinha um caminhão, vinha um carro, vinha não sei o que, tombando assim também por causa do vento. Difícil situação, delicada situação. E eu comecei a comparar essas coisas com as situações da vida. Quantas vezes na tua vida o vento sopra e você pensa que vai cair? Agora eu queria te dizer uma coisa: aqueles construtores construíram as casas aonde? Em pedra, em areia, né? A diferença, o que fez a diferença foi o local onde suas casas estavam construídas, porque o vento soprou. Eu não sei se tem alguém aqui que o vento esteja soprando. Talvez sim, porque senão não viria uma mensagem desse jeito aí. Atravessar o Estreito de Magalhães foi difícil, porque chegamos às 9 da manhã e ficamos até às 10 da noite parados na fila, porque o vento não deixou a marinha chilena usar as balsas para poder atravessar os carros, caminhão-tanque, ônibus, moto, tudo que fosse ali. Quando chegamos do outro lado, na chamada Terra do Fogo, né? É chamado Patagônia, a região, porque os antigos colonizadores, tanto ingleses, franceses, holandeses, portugueses, espanhóis, viam que os habitantes daquela terra tinham os pés grandes, e em espanhol, pé se diz patas, patagones, pezão, né? Então é chamado por isso. Aí atravessamos, quando nós chegamos do outro lado, tiramos as motos da balsa, 6 brasileiros, voltando com 6 Big Trails, são essas motos BMW maiores, própria para aquele tipo de terreno, olharam para nós, para mim, para o Filipek, o comandante Filipek: vocês vão para Ushuaia com essas motos? Porque essas motos são baixinhas? Olha só a palavra, né? E quantas vezes você já ouviu uma palavra negativa e entrou em você um espírito de medo? Irmão, você vai abrir essa empresa? É? Pô, meu cunhado abriu e faliu. Pronto. E você fica com medo e não dá aquele passo além. E aí, não colhe. Ah, e nós somos 6, nós éramos 7.
é porque um de nós, a moto dele quebrou, voltou no avião e ele foi direto para o hospital, porque ele caiu e quebrou a perna. Imagina o velhinho quebrar a perna. O osso do velhinho demora mais para colar. Não pode quebrar a perna. Então, tudo exige um esforço. Só depois que eu regressei é que eu fui entender o porquê daquilo, o porquê de tanta coisa, eu não estava entendendo bem. Deus estava recapacitando a minha mente, porque o meu apóstolo maior tinha morrido. E eu estava afim, sabe de quê? De arrumar um trabalho e largar esse negócio de microfone, largar isso de ministrar, parar com tudo e seguir a vida normal e comum. E Deus aí estava me recapacitando e me mostrando uma porção de coisas como essas que eu estou falando para você agora. Quantas pessoas nos acusaram? Ih, tirou o vídeo, é porque vai se desviar. Não sei se você ouviu isso. Alguns saíram daqui por isso. Outros nos abandonaram por isso. Ih, está negando o apóstolo José Luiz. Eu não estou negando, mas o homem morreu. Tem que soltar a alça do caixão. Certo? E era isso que Deus estava me limpando, porque eu fui uma pessoa que andei muito perto, muito próximo, muito ligado, e me fez e me faz ainda até hoje muita falta. Mas eu tenho que amadurecer na situação, porque você também tem que amadurecer na situação, qualquer que seja ela na tua vida, para que você possa seguir em frente, amém? Porque senão você não segue em frente, você fica aí e não dá aquele passo, não alcança uma pessoa, e Deus estava me mostrando tudo isso. O prêmio que eu pensei que eu estava buscando era uma foto lá na praça principal da terra do porto de Ushuaia, que é a última cidade do continente, lá embaixo. Depois só tem a Antártida. E acabou o Polo Sul, né? Ali, a última cidade é Ushuaia. Essa foto é a foto que todo motociclista gostaria de ter e poucos têm por causa das dificuldades que existem, que eu aqui mais ou menos lhes contei. E às vezes a gente deixa de dar esse passo a mais na nossa vida familiar, na nossa vida secular, profissional, ministerial também. E isso nos impede de colher. Porque a gente ouve por aí as informações do dia a dia. E quando você se dedica no teu trabalho um pouco mais do que os demais se reúnem para te chamar de quê? Puxa-saco. É assim ou não é assim? Se você, teu horário é 8 horas e você chega às 7h30, por que você chega tão cedo, hein? Porque eu gosto de estar aqui, eu quero ver, arrumar, para quando eu começar meu trabalho, já estou com tudo aqui encaminhado. E você é muito bom, estão te pagando hora extra? Não. Então por que você fica? O tempo dirá. Aí teu horário é 5 da tarde, mais 5h30, você viu que o teu colega está até aqui de papel, você acabou o teu, você chega ali, você quer ajuda? Posso te ajudar em alguma coisa? Porque aí, em vez de eu sair no meu horário e você sair bem mais tarde, saímos dois no mesmo horário, e amanhã, quem sabe, eu precisaria da tua ajuda. Só que essa não é a cultura, principalmente dos chamados evangélicos. Quando deveria ser, né? Porque a Bíblia está cheia de exemplos assim. Se você honra teu trabalho, você vai ser. Passa teu chefe. Ué, o que você está fazendo aqui essa hora? Não, eu estou aqui ajudando fulano. Por quê? Não, ele ou ela estava precisando, eu estou ajudando. Ah, tá, até amanhã. O chefe não vai falar nada, mas a primeira oportunidade de promoção que tiver, Deus vai colocar no coração dele a tua pessoa. Você recebe essa palavra? Então, eu queria lhe contar para os abençoados e abençoadas uma pequena história aqui, para ilustrar, né, essa ministração com uma intenção, com a honrosa intenção de lhes motivar a que não desanimem e não desistam no meio do caminho. E essa história é a história de um matrimônio que estava prestes a acontecer entre o filho de Abraão e aquela que veio a ser a sua esposa. Como é que ela chegou a ser esposa de quem ela tornou-se esposa?
me refiro a Rebeca, né? É bem importante lembrar que naquela época, nessa região, havia um costume, ou havia costumes diferentes, né, para várias coisas. E um dos costumes que havia naquela época era que os pais, principalmente o pai, escolhia a esposa para o seu filho, principalmente se fosse um Isaque, fosse uma pessoa como o filho de Abraão, que Abraão, o nosso pai da fé. Quantos aqui são filhos de Abraão na fé? Gálatas capítulo 3, verso 9. O nosso pai Abraão era um homem muito, mas muito, muito rico. E eu não sei se tem alguma menina aqui, alguma moça, alguma mulher, alguma senhora que deseja se casar com um homem que tenha uma boa condição. Quantas mulheres recebem isso? Um homem, diga, um homem, uma boa condição. Não facilita tudo? Sim ou não? Isso! Pastora Sé, eu gosto do proceder dela. Fala, ó, eu quero isso. Se não for assim, eu não quero. Amém. Tem direito. Né? Eu brinco com a minha mãe. Eu falo, mãe, a senhora está com 96, mas a senhora podia arrumar um companheiro aí. Para a senhora, um namorado. Aí ela fala assim, que isso? Você fica com essas brincadeiras. Eu falo, mãe, um velhinho bem rico, quase morrendo, para deixar a herança para nós. Ele construiu o ministério. Aí ela fica toda sem graça e tal. Porque eu estou brincando, claro. Porque, se bem que para Deus nada é impossível, Sara estava por aí com minha mãe e teve Isaac, né? Não se esqueça disso. Viu? Falar de Isaac, Sara e Abraão é fácil, mas quando a gente põe uma pessoa que está pertinho de nós com 96 anos, a gente olha assim. Não rola, rola? Então, tem que ter cuidado com isso aí, né? Tem que ter. Eu recebo o que você vai fazer a partir de hoje, além daquilo que se espera de você, sabendo que teu trabalho no Senhor não é em vão. Eu vou ler aqui, comentar rápido para a gente passar essa viagem aqui da Sara. Abraão já era velho, é Gênesis 24, e bem avançado em anos. Velho e bem avançado em anos, claro, e já havia sido pai da promessa, do Isaque. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo, diga em tudo. E disse Abraão a um de seus empregados, o mais antigo da sua casa, que era aquele que governava, era um mordomo que Abraão tinha. Que Abraão tinha tantas coisas, tantos bens, que ele tinha que ter alguém que gerenciasse isso, porque ele sozinho não dava conta. Desculpem, ele sozinho não dava conta. Falei dava conta, não, dava conta, né? Então, pediu que esse homem fizesse um juramento com ele. Olha, vem aqui, vou te pedir um favor, vou te encarregar de uma missão, e eu quero que você me dê sua palavra que você vai cumprir essa missão estritamente como eu estou te dando as coordenadas. Amém? E ele disse, amém. Pois bem, eu quero que você jure diante do Deus dos céus e da terra que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, senão que você vai lá na minha terra e a minha parentela e tomarás mulher para meu filho Isaque. Então o empregado dele respondeu, quem sabe a mulher não queira vir comigo? A primeira palavra negativa. Dificuldade. Porque tem gente que bota dificuldade em tudo, já reparou? Não tem? E se você der ouvido a isso, não casa Isaque. Quem sabe ela não queira vir até essa terra. Então, eu vou voltar o teu filho para lá? Abraão disse, não leve meu filho para lá, é para ir lá trazer uma esposa para o meu filho para cá. Essa era a missão. Ok. E o Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, isso Abraão, né, falando, e me falou e me jurou, dizendo,
eu darei à tua descendência esta terra. Ele enviará seu anjo diante de ti. Viu, meu mordomo? Está falando com ele. E tu trarás de lá a mulher para meu filho. Olha como é que Abraão era. Abraão era seguro nas suas visões da parte de Deus. Ele dizia, eu não estou lá, não vou lá, não posso ir lá, estou muito velho. Faz esse favor para mim. Que favor? Não era ali comprar um maço de cigarro. Não era ali comprar uma Coca-Cola. Não, era ir lá para buscar uma nora. Sem conhecer. Ele não ia ver, mas ele era o cara da fé. Quantos aqui são da fé? E a fé é certeza e convicção daquilo que você não mais crê. E se Deus disse para Abraão que daria para ele, para sua descendência, aquela terra e tal, e tal, e tal, e tal, Abraão sabia que quando fosse casar Isaac, não seria assim de qualquer maneira. Deus estaria no controle também, assim como esteve no controle de sua vida o tempo inteiro. E assim como está no controle da tua vida. O que falta talvez seja você experimentar. Mas não é fácil experimentar aquilo que não se vê. Só crer. Você é um abençoado com quantas bênçãos? Todas. Mas não passa dificuldade às vezes? Passa, mas isso é para experimentar você, para ver aonde você está parado, aonde você está, o que você está comendo, quem é você, até onde você já foi. Que glória é isso aí. Então, note o detalhe aqui. Eu já estou lá pelo verso 10, eu estou saltando aqui alguns. Aí o empregado de Abraão jurou que ia lá fazer o trabalho e tal. Olha o que o criado fez. E o criado pegou 10 camelos, diga 10. 10 camelos dos camelos de Abraão. Quer dizer, Abraão tinha muita coisa. Ele pegou 10 camelinhos e se foi. E pegou também todo tipo de presentes escolhidos do seu senhor. Vasilha de ouro, pulseira, anel, diamante, não sei o que, coisa e tal. Depois você lê. E se pôs no caminho. Chegou então à Mesopotâmia, na cidade destinada. Chegando lá, que a Bíblia não fala aqui quanto tempo esse homem andou, imagino que um bom tempo, porque não era perto e não havia avião para ir rapidinho, porque ele estava de camelo também. Quando chegou lá, fez os camelos se abaixarem na porta da cidade, fora da cidade, perto de um poço de água, porque naquela época não existiam companhias adutoras, SEDAI, não existia SEDAI. As pessoas tinham que usar água em suas casas, tinham que ir a uma nascente, a um poço que ficava normalmente fora da cidade. E esse lugar era o lugar onde se lavava roupa, onde se ia pegar água para beber, onde se dava água para os animais, onde as pessoas paravam para descansar. Esse homem chegou ali com aqueles camelos todos, com as mochilas cheias de coisas maravilhosas, de valor, mas ninguém sabia. Ele chegou naquele lugar, abaixou os camelos ali. Pois muito bem, quando abaixou os camelos ali, vamos descansar. A cultura da época dizia que as moças tinham uma função. No final da tarde, elas iam a essas fontes para pegar água. Às vezes iam com cântaros, às vezes iam com outras vasilhas, pegar água para levar para sua casa, ou para lavar roupa ali, levar roupa ali. Então acreditamos que uma moça conseguisse carregar, se ela fosse forte de musculatura e não tivesse hérnia na coluna nem nada, ela conseguiria carregar 2 baldes, um em cada mão. Sim ou não? Pois bem, então, vamos lá. E os fez ajoelhar, abaixarem-se os camelos, fora da cidade, junto a um poço de água, na hora da tarde, que era a hora em que as donzelas saíam para buscar água. E disse, olha só a confiança desse homem na sua confissão, Jorge. Porque ele vendo o seu senhor prosperar tanto, ele imitava o procedimento do seu senhor, porque ele não era bobo. Quantos estão me entendendo? Mas claro, não canta o galo.
Está entendendo, né, o que eu estou dizendo? Eles imitavam o procedimento do profeta. Quem era o profeta? Abraão. Como é que era a vida de Abraão? Extremamente abençoado por Deus. E de repente, o homem, o empregado, olhava também para o Ló. E o Ló só entrava em confusão. Por quê? Porque não tinha o mesmo procedimento do Abraão. A quem você imitaria se você estivesse lá? Porque por aí tem gente que não precisa, dizendo que não precisa congregar, nem semear, nem não sei o quê. Compare. É fácil. Então aqui o homem disse aqui, olha como imitava o Abraão, no verso 12. E disse, ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, eu te rogo uma coisa. Eu quero ter hoje um bom encontro e faz misericórdia com meu senhor Abraão. Eis que eu estou aqui junto a essa fonte, e as filhas dos homens dessa cidade sairão por água daqui a pouco. Então seja que aquela mulher, aquela moça, aquela donzela, a quem eu disser, olha que coisa difícil, eu vou te mostrar como era difícil. Ele fez aqui ele queria um sinal de Deus, sabe? Então ele colocou uma coisa difícil. Ele estava orando ao Senhor por uma coisa difícil. Outro dia eu disse um provérbio assim: se você ora para poder comprar ou adquirir ou conseguir uma coisa que o teu salário pode comprar, você não está orando ao Senhor, você está orando ao teu salário, indiretamente. Né? É só você se organizar e pimba. Mas esse aqui estava querendo algo difícil. Ele disse aqui, ó: seja, pois, que aquela donzela a quem eu disser, baixa teu cântaro, diga cântaro, 12 litros e meio de água. Rebeca, Fabinho, atrás de você, aí, tem uma vasilha azul, não tem? Tu pode pegar essa vasilha e levantar só assim, um pouquinho? Ela está vazia, né? Olha lá, ó, abençoados. Aquele galão ali cabem 10 litros de água. O Reginaldo, quando ele vai buscar ali, não, cabem 20 litros, né? Quando ele vai buscar ali, sendo homem, a água, ele prefere que o cara venha entregar. Ele só traz ele mesmo em último caso. Por quê? Porque é pesado. Para pôr nas costas e vir trazendo isso aqui. Então, seja, pois, que eu disser àquela mulher, abaixa teu cântaro, eu te rogo, para que eu beba. E ela responder assim: beba você, Senhor, e também darei de beber aos teus camelos. Quantos camelos eram? 10. E ele saiu lá cheio de ouro. Quantos camelos eram? O que a Rebeca falou? Eu vou te dar água para você e vou fazer uma coisa, vou dar água para teus camelos. Quantos camelos eram? Olha aí o que diz. Que seja então, isso aqui ele está falando com Deus na oração, que seja então essa aquela que o Senhor destinou para teu servo Isaque, que está lá com o pai dele. E nisto conhecerei que terás feito misericórdia com meu senhor Abraão. Sabe o que aconteceu? Diz aqui, antes que ele acabasse de falar, apareceu Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, e mulher tal, a qual saía com seu cântaro, diga cântaro, são 12 litros e meio, tá? De água se estiver cheia até a boca, sobre seu ombro. Tem alguma moça, alguma senhora, alguma mulher aqui que gosta de carregar 12 litros e meio de água num balde, no ombro, e se sinta confortável? E quando alguém pedir água, diz assim, pode beber. Tem mais, você tem camelo aí? Tem, então eu vou dar de beber o teu camelo também. Deixa de ser otária, menina. Não é a primeira palavra que você vai ouvir? Sim ou não? Claro. E ainda mais se você souber quantos litros de água um camelo bebe, você sabe? 100. 100 o quê? 100 litros. Cada camelo pode beber, porque ele acumula mais de 100 litros no seu corpo. Ele pode beber 100 litros de água. Cada cântaro
Cabe 12,5 se tiver cheio até a boca. Quantas viagens a Rebeca teve que dar na fonte e voltar na pia? Porque depois a história, você lê, diz que ela pegou o cântaro, despejou na pia e foi buscar água para os camelos também. 80 vezes. Rapaz, essa mulher aí, que coisa difícil que esse homem pediu a Deus. E aconteceu que antes que ele acabasse de falar, Rebeca, né, saía com seu cântaro sobre seu ombro. E olha só o papo aqui. E a donzela era de aspecto muito hermoso. Era uma mulher bonita. Diga, bonita. Abraão e Isaac estavam no escuro. De repente, a mulher que fosse fazer isso seria um dragão. Mas não, a Bíblia diz que ela era de aspecto muito bonito. Virgem, a que não havia conhecido nenhum varão. É que eu estou com uma Bíblia em espanhol que diz assim: E la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Era bonita, virgem. Quando a Bíblia tem umas linguagens tremendas, né? Trevas, falta de conhecimento. Diabo com D minúsculo, carne. Quando a Bíblia diz que Abraão já estava com seu corpo amortecido, está falando do órgão sexual do velhinho. Amém? Quando a Bíblia diz, Rebeca não havia conhecido nenhum varão, o que está dizendo? Não havia ido para o motel com ninguém. Quando a Bíblia fala que uma mulher, fulana, não conheceu homem, ou melhor, fulano e ciclano se uniram, fulano conheceu tal pessoa, e aí gerou filhos e filhas. Conhecer significa se relacionar sexualmente, biblicamente falando. Então, essa mulher não conhecia, não tinha havido ainda ela era uma pessoa pura em seu pensamento. Você recebe essa palavra? Então, ela viu o homem com sede, e ela disse o quê? Antes dele acabar de falar, apareceu aquela mulher e tal. Então o criado correu na direção dela e disse: Te rogo que me dê de beber um pouco de água do teu cântaro. Sabe o que ela respondeu? Bebe, meu senhor. E se apressou a descer o cântaro sobre sua mão e lhe deu de beber. E quando acabou de dar de beber ao homem, disse ela, o homem calado. Ele falou com Deus, depois ele ficou calado. Disse também para teus camelos vou tirar água, até que eles acabem de beber. Que tal? Como te parece? As outras donzelas que deviam estar lá, porque aquilo não é uma história de uma pessoa só. Se ali era a fonte da água para a cidade toda, ali tinha muita gente. Elas viram aquilo e começaram a cochichar. Imagino que eu me transporto para lá e fico pensando, o que estão falando? Essa Rebeca é maluca. O que ela está comendo? Está doida essa mulher? Por quê? Porque ela vai dar de beber a um estranho e vai oferecer água para os camelos desse homem. Essa mulher sabe quantos litros de água bebe um camelo? Ela vai ter que se matar. Quantas horas ela teve que usar para dar 80 viagens? Tá bom. Eu estou exagerando, porque eu estou nos limites. 12,5 por 100 litros. Diga assim, 50 viagens com um cântaro de 12,5 de litros de água em seu ombro. Quantas viagens ela teve que dar? Hein? Você faria isso? Sabe o que Jesus falou? Quando te pedirem para você caminhar com as coisas, carregando as suas coisas, 1 milha, hein? Por que Jesus falava isso? Porque naquela época, os romanos tinham ascendência militar em cima dos judeus. E se um soldado romano aparecesse no caminho, tivesse cansado, ele podia tirar o seu peso, sua mochila, suas coisas, carrega para mim. E o judeu tinha que carregar. Aí ele fala, vai com ele 2. Que coisa tão tremenda.
Se nós somos cristãos, nós deveríamos ser os mais preferidos na hora de sermos contratados por um patrão, por uma empresa. Porque se a gente tivesse cristão assim, igual Rebeca, igual esse que Jesus falou, ele vai com ele duas, as fichas de emprego teriam assim, nome, fulano, tá, endereço, CPF, identidade, filiação. Você é cristão? Se você botasse sim ali, certamente você ia passar na frente de todo mundo. Por quê? Porque todo mundo iria saber qual é o teu proceder. Mas qual é o proceder normalmente das pessoas? É a lei do Gerson. Tenho que levar... Desculpa o Gerson, ele já disse que essa lei não é dele, ele já falou publicamente, mas ficou, agora já era. O apelido pegou. Essa é a ideologia que está na mente de todo mundo. E por não dar um passo a mais, aquele verso anterior, pode voltar, Cléia, um pouquinho? Aquele verso anterior, se não desanimar, imagina a Rebeca fala assim, não, eu vou te dar água a você, mas teu camelo não vou dar não. Teria perdido o casamento com um príncipe. Teria perdido o seu nome na história, teria perdido. É claro que nós estamos falando aqui da predestinação de Deus. Então, para a gente terminar aqui, o que nos mostra essa história toda aqui? Dois lados. Tem o lado do servo de Abraão, que não cita o nome aqui, eu não vi, né? Tem o lado dele. Ele sai com um pedido do seu senhor, com uma combinação com o seu senhor, um juramento e um contrato de promessa com o seu senhor, com 10 camelos, cheio de um tesouro, que eu imagino incalculável, para aquela época ali, principalmente, para buscar uma noiva para o Isaac, que era filho de Abraão. Ele fez uma escolha difícil. Olha, eu quero que venha uma mulher e faça isso, isso, isso e mais isso. Se não for assim, eu vou entender que não é a escolhida. E vem a mulher, esse era o lado dele. Não ia dizer nada para ninguém, ela não ia saber o que tinha nos camelos, quem era ele, qual era a sua intenção. E tinha o lado da Rebeca, que era uma mulher nova, uma moça nova, jovem, bonita. Imagino que devia ter uma porção de gente lá tocando a campainha da casa do pai dela para chamar ela para ir para o cinema. Sozinha, trabalhando, era uma pessoa que trabalhava, não está desocupada. Às vezes, vou fazer aqui um plim-plim. Plim-plim é um corte, tá? É um anúncio. Às vezes eu vejo assim, a pessoa posta uma foto, uma menina qualquer, posta uma foto numa balada daquelas bacanas. Você que já foi à balada sabe o que vai, sabe como é que é? Numa situação bacana, numa roupa bacana. Aí escreve assim embaixo, tem que se divertir sozinha, porque está difícil arrumar marido. Para arrumar marido não se tem que ir no açougue. Balada é açougue. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A pessoa quer arrumar um marido, vai para a balada. Não vai arrumar, não. Vai arrumar outra coisa. Mas Bom, voltando, acabou o plim-plim. Voltando aqui. Era uma pessoa que, de repente, estava ali e ninguém sabia quem era. Tanto a Rebeca quanto o homem. E ela não sabia quem era. Ela resolveu andar 1 milha a mais com ele. Essa mensagem de hoje tem a intenção de motivar você a fazer sempre aquilo que é correto. Pode voltar, Cléia, aí no outro verso? Olha aqui, quando você olha para cá, não se canse, mesmo que tenha 10 camelos para dar água. Não se canse de fazer o correto, porque no tempo de Deus, saberá Deus quanto tempo Rebeca fez isso, por quantas pessoas ela fez aquilo ali. Saberá Deus quantos aqui nesse dia, já nessa tarde, há quanto tempo estão semeando, esperando chegar a sua colheita. Saberá Deus
orações, declarações e confissões que você tem feito ao nosso Deus por aquilo que você precisa no teu dia a dia. Talvez seja um trabalho melhor, talvez seja um matrimônio. Sim, você recebe? Talvez seja algo, não sei, alguma coisa na tua vida. Há quanto tempo você está ministrando ao Senhor? Eu congrego, eu semeio, eu estou submetido ao nosso Deus e Pai, Senhor, e tal, e aquilo. Quanto tempo será que Rebeca alimentou, carregou água, fez, aconteceu? Até que chegou o dia, até que chegou isso aqui para ela, ó, no tempo de Deus. Chegou lá o servo de Abraão e falou assim: eu posso ir pousar na tua casa? Sabe o que ela disse? Claro que sim, na minha casa tem comida para você, para os que estão contigo, e tem mais, tem palha e tem feno para os teus camelos comerem e para poderem dormir todos lá. Vamos lá que eu vou te apresentar meu pai, minha mãe, não sei quem. Não parou na água. Como estão entendendo? Esse silêncio me diz que você está pensando, né? Talvez você esteja fazendo um reconto na tua vida assim, caramba. Talvez eu já tenha deixado de colher alguma coisa por não ter dado esse passo a mais. E desanimei antes do limite, não consegui subir a montanha. Talvez o vento tenha me derrubado, talvez eu não tenha suportado, talvez eu tenha desistido ao olhar com meus olhos da carne as dificuldades tão grandes que se manifestaram aí. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. A palavra diz: tudo que vier à tua mão, faça com toda a força do teu ser. Porque quando diz faça, está requerendo atitude humana, corpo. Faça. Porque o verso continua dizendo: porque para a sepultura, para onde esse corpo vai, já não haverá oportunidade de fazer. Quantos entendem isso? Abençoado, você é jovem. Não limite o anjo, não limite a tua vida. Diga comigo bem alto, todo mundo: eu sou jovem, eu tenho tempo para consertar. Você é jovem, não deixe de tentar. Não nos cansemos, pois, de fazer, porque Deus é poderoso para fazer além daquilo que pensamos. Quem diria que Abraão ia ter um filho com mais de 90 anos? E iria ser quem foi e quem é, seu filho e ele mesmo. Quem diria? Mais uma vez eu vou te dizer: a partida só acaba quando o juiz apita para o meio do campo. Tua vida não acabou ainda. Você tem tempo. Nessa viagem que eu fiz, Deus falava isso comigo: você tem tempo. Você recebeu graça e apostolado. Você foi nomeado publicamente em 2002. Você tem a revelação da palavra na tua mente. Você tem o dom de explicar a palavra. Você fala, e às vezes falo muito, que a palavra, porque Deus me mostrava, essa palavra é para consolar os corações daqueles que pensam que a vida deu com os burros na água. Não deu. Dá tempo, recupere, dá tempo ainda de subir a montanha, abençoado. Talvez você tenha ficado na metade da montanha e agora esteja escutando os gritos de festa daqueles que conseguiram. Pois eu vou te dizer, ainda dá tempo de você chegar lá. Não desanime, não desista, não importa o que teus olhos mostrem. Nós não andamos por aquilo que se vê, nós andamos por aquilo que está escrito e nós cremos, porque diz, nós temos o mesmo espírito de fé. Por isso, cremos, por isso falamos. Diga comigo: eu sou mais que vencedor. Diga para quem está do teu lado: eu te declaro mais que vencedor. Eu te declaro mais que vencedora.
Não desanime. Diga para essa pessoa abençoada aí, não desanime. Não desanime. Deus está no controle, abençoado. Um aplauso ao nosso Pai. Entrando direto aqui no princípio de prosperidade, porque isso é um espírito. Quando você for semear, semeie com vontade. Imagina se Rebeca fosse dar metade da água pro homem, para os camelos. Ih, não é essa não. Não, a semeia mesmo, abençoado. Semeie com vontade. Sabe o que Silvio Macedo, pastor lá, falou para mim? Uma coisa que eu guardei, ele falou: eu vi e tenho visto o quanto você tem semeado para que essa palavra corra. E eu disse para ele: verdade, já andei tendo que vender algumas coisas para poder, enquanto chega aquela promessa que Deus fez na minha vida, que isso aqui não haveria quem parasse, porque é uma questão de fé, ou você crê ou você não crê. Então ele disse: não, chegou a hora da colheita, chegou a hora de você colher, porque a palavra que você prega é a palavra para os gentios. Você é aquele que foi levantado para os gentios nessa época, me disse ele. E eu recebo. Agora eu não estou sozinho, estou. Então, abençoado, guarde essa palavra no teu coração. Quando você for trabalhar amanhã, vá com vontade. Tire isso da tua mente, que a segunda-feira é o pior dia da semana. Ai, estou doido para chegar a sexta. Todos os dias são bons. Você tem um emprego, você tem um trabalho, você tem onde morar, você tem de onde tirar teu sustento. Seja com poeira, seja com óleo, com graxa, seja de terno, seja no ar-condicionado, seja na rua, seja o que for, abençoado. Foi isso que Deus te deu como sementeira. E a palavra diz que Ele vai multiplicar a tua sementeira. Quantos da fé aqui podem dizer glória a Deus? Então semeie crendo, semeie com vontade, semeie tudo. Pessoas falam: eu dou o dízimo do bruto ou do líquido? Eu falo assim: Abraão deu o dízimo de quanto? De tudo. Ah, de tudo. Então já está respondido. Não se esconda. Diga para quem está do teu lado: não se esconda. Não se omita. Traga um convidado. Prega a palavra para ele. Diga de onde você é. Não se envergonhe do evangelho. Ai, aquele ministério lá daquele homem cometeu uns erros. Sim, cometeu. E qual é o problema? Todos nós podemos errar. Agora, graças a Deus, temos ar para respirar, para consertar, levantar a cabeça e dizer que somos mais que vencedores e Deus é conosco. Não se envergonhe dos erros da tua vida não, abençoado. Tirou 0 em matemática. Dane-se, amanhã eu vou tirar uma nota melhor. Eu não vou dormir com esse aqui. Eu vou dormir na esperança do que virá de melhor amanhã. Senão, é melhor morrer. Se eu não tiver esperança no que Deus disse para a minha vida, o meu Senhor falou para a tua vida, o teu Senhor falou para a tua vida. Se você não tiver esperança para isso, abençoado, está perdendo tempo aqui, gastando oxigênio dos outros. Respirando à toa. Então, o teu procedimento hoje determina o teu sucesso de amanhã. Teu procedimento hoje pode determinar o teu fracasso amanhã. Eu não recebo. Recebo que você tenha sucesso. Tua semente hoje determina a tua abundância amanhã. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.